Segunda ordem, espíritos bons. 107. Características gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para fazer o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua categoria, os traços da existência corporal, quer na linguagem, quer nos hábitos, entre os quais se encontram mesmo algumas das suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é, para eles, fonte de inefável ventura, não se alterando nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por nenhuma das más paixões que constitui o tormento dos espíritos imperfeitos. Mas todos ainda têm que passar por provas, até que atinjam a perfeição absoluta. Como espíritos, sugerem bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem na vida os que se tornam dignos dessa proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não se comprazem em sofrê-la. Quando encarnados, são bons e benevolentes com os seus semelhantes. Não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme, e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstição e de ignorância, foram considerados como divindades benfazejas. Pode-se dividi-los em 4 grupos principais. 108. Quinta classe, espíritos benévolos. Sua qualidade dominante é a bondade. Sentem prazer em prestar serviço aos homens e protegê-los, mas os seus conhecimentos são limitados. Progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual. 109. Quarta classe, espíritos de ciência. Distinguem-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade e jamais dominados pelas paixões peculiares aos espíritos imperfeitos. 110. Terceira classe, espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada constituem o seu caráter distintivo. Sem possuírem conhecimento ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. 111. Segunda classe, espíritos superiores. Reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é constantemente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se de bom grado com os que procuram de boa fé a verdade, e cuja alma já está bastante desprendida dos laços terrenos para compreendê-la. Mas se afastam dos que são movidos apenas pela curiosidade ou que são desviados da prática do bem pela influência da matéria. Quando por exceção encarnam na terra, é para cumprir missão de progresso, e então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo.